minha gente, que alegria estar aqui com vocês, coisa boa, a gente está juntinho de novo para mais uma formação e eu tô feliz de abrir uma nova turma para coordenadores de escolas de discipulado para adolescentes. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse tempo de estudos aqui. E nesse primeiro tempo, eu queria mostrar para você o que nós vamos estudar, queria apresentar esse programa para você, para que você entendesse, né, o que a gente vai estar fazendo durante esse tempo. Então, não pula esse vídeo não, porque o conteúdo daqui também é muito importante, tá bom? Bom, para a gente caminhar, talvez você já me conheça, mas para quem está chegando agora, deixa eu me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Jade Simões, eu sou esposa do Diego, eu sou a mãe do Benjamin e da Abigail, e eu sou missionária, escritora e professora. E para mim, tá nesse tempo trazendo informação, motivando você a servir no reino de Deus, é a melhor coisa do mundo. Porque eu amo essa área da educação e amo ser útil no reino de Deus e cooperar com a grande comissão. E é por isso que nós estamos aqui. O que eu faço? Qual que é o meu trabalho? Juntamente com meu marido, eu lidero uma base missionária no país Cabo Verde, que fica na África Ocidental. E nós estamos aqui há 10 anos. Especificamente, eu tenho trabalhado com a formação de líderes, tanto no Ministério Infantil quanto Juvenil, e tenho criado, programas de evangelização de discipulado e também conteúdos de cursos dessas formações e livros também. E é um pouco desse trabalho que eu quero estar apresentando para vocês nesse tempo. Por que eu estou dando essa formação aqui? Além desses 10 anos de ministério transcultural fora do Brasil, eu também tenho um trabalho desenvolvido no Brasil. Então, o meu trabalho com adolescentes é mais do que esses 10 anos, né? E eu queria compartilhar um pouco disso com vocês. Eu iniciei o trabalho com adolescentes em missão nas escolas. Então, ainda na minha adolescência, eu já estava envolvida com o reino de Deus, com o anúncio do evangelho, com a evangelização nas escolas. E para eu compartilhar um pouco desse trabalho, eu vou contar rapidamente um recorte, do meu testemunho, um pouquinho da minha conversão e da minha vida. Eu nasci em um lar cristão, eu sou natural de Fortaleza, no Ceará, e a minha família conhecia a Cristo e eu fui assim uma criança instruída na palavra de Deus, né? O meu avô já era pastor da Igreja Assembleia de Deus, foi ele que levou tanto a família do meu pai, meu avô paterno, quanto também evangelizou a família da minha mãe. Então, nós crescemos nesse ambiente de fé. Na minha infância, na primeira infância ali, meu pai já estava estudando para também viver o ministério pastoral, mas ele estava se formando num seminário presbiteriano, né? E aí a gente migrou também para o presbiterianismo. E quando eu tinha 9 anos, eu vivi a minha primeira transição ministerial pelo ministério dos meus pais, né? Então, nós saímos de Fortaleza e meu pai foi assumir uma igreja em São Luís do Maranhão. Então, em 2003, meu pai começou a pastorear a terceira igreja presbiteriana em São Luís do Maranhão, que é pastor até hoje, né? Lá se vão mais de 20 anos. E ele tá com esse trabalho lá. Então, nessa mudança de cidade, de estado, conhecendo gente nova, nova escola e tudo mais, nova igreja. E foi nesse período também de chegada, de pré-adolescência e todo esse contexto de ser humano, dessa transição também, não só de geográfica, mas essa transição como gente, de sair da infância, de conhecer a vida e o mundo e as ideias todas desse período. Foi também um tempo onde Jesus se apresentou para mim. E eu me lembro com muito carinho desse tempo, de 11, 12 anos, de realmente perceber a presença de Deus, de ter fome da palavra,
né? E eu me lembro de chegar da escola e querer ler a Bíblia. E isso era muito pessoal, né? E à medida desse relacionamento com Deus ir crescendo, a vontade de compartilhar disso com todo mundo ia crescendo também. Ia se firmando no meu coração a convicção de que eu viveria também o ministério, de que Deus estava me chamando para anunciar. Isso, né, ganhou oportunidade quando eu entrei no ensino médio, comecei a estudar no Liceu Maranhense, e lá tinha e tem um grupo evangélico e evangelístico, né? E eu comecei a me envolver com esse grupo. Alguns meses depois eu comecei a participar da liderança desse grupo. E tanto na evangelização quanto na estrutura ministerial que aquele grupo tinha. E abre um parêntese muito importante aqui, que eu estou falando de liderança adolescente. E esse é um ponto que você vai ver muito eu pontuar aqui, porque eu acredito na liderança adolescente. Eu acredito que adolescente tem potencial para liderar. Eu acredito que adolescente pode ser usado pelo Espírito Santo para realizar a obra de Deus. E é nisso que eu pontuo todo esse programa aqui, tá? Não é só você, o adulto, que tem todo o conhecimento e vai passar para uma pessoa que não sabe de nada e que vai esperar talvez se tornar um adulto crente. Não. A gente está aqui trabalhando com adolescentes que têm consciência, que precisam sim, né, de ajustes, de acompanhamento, mas que são capazes sim, de ter uma experiência com Deus e de servir em ministério. Então, nesse período, eu trabalhei 3 anos com evangelização de escola, né? E quando eu falo de escola, não só da minha, mas também de outros ministérios estudantis que foram se levantando nesse tempo e que eu estive cooperando. Só para você entender um pouco da estrutura de adolescente, né? Tinha liderança geral, tinham líderes de departamentos, de ministério, por exemplo, de evangelização, ou de arte, de teatro, dança, toda uma estrutura que hoje a gente vê em igreja, né? Nós tínhamos atividades diárias, né? Os intervalos da escola, eles eram nosso culto. Eram 15 minutos, 5 minutos de louvor, 10 minutos de palavra. No fim das aulas nós tínhamos o Kadosh, um tempo de discipulado que ia de 30 minutos a 1 hora ou mais. Então, a gente tinha esse discipulado onde um compartilhava a palavra com o outro, os mais experientes na fé iam compartilhando com os novos, muita gente se convertendo, muitos amigos levando amigos a Jesus. E essa é a proposta que nós temos de trabalhar com essa geração. Amigos apresentando o amigo Jesus. E esse foi um tempo muito especial. 3 anos. Depois, passei 4 anos liderando adolescentes e jovens na minha igreja local. Liderança de igreja é um pouco diferente, né? Você tem que criar uma estrutura ali, firmar aquelas pessoas, é muito o ensino. Também fui professora de escola bíblica dominical, trabalhando com os temas presentes ali nessa fase da vida e também vivenciando esses temas na minha própria vida. Então, todo o meu trabalho com adolescentes, ele veio muito daquilo que eu recebia de Deus e passava também para os meus amigos. Então, eu confio muito nesse método porque eu tenho visto na minha vida inteira ele funcionar, tá bom? E tem esses 10 anos trabalhando não só no que eu aprendi a fazer no Brasil, porque isso é muito interessante. Tem coisa que funciona muito em um ministério, mas quando você migra para um outro lugar, ali não funciona mais. Não é porque um ministério é lindo e maravilhoso e tem uma ideia genial que vai dar certo no seu. Por isso que a gente tem que ser bons observadores, ver o que está funcionando, uma linguagem para falar com adolescente, uma programação interessante, mas a gente tem que adaptar, tem que fazer alguns testes para ver se funciona realmente para a gente. Então, talvez você esteja aqui para conhecer um projeto, porque acha muito legal, porque já viu na internet, já viu várias pessoas fazerem e diz, eu acho que isso vai dar certo. Então, acompanha
e depois ver se isso cabe, em que formato isso seria interessante para o público que você tem, tá bom? Porque isso que a gente precisa fazer. Ter um ministério pautado na nossa realidade, aonde Deus nos plantou. Então, eu queria compartilhar isso com você, esses 17 anos caminhando com esse público, com esse assunto, e toda essa experiência, essa bagagem de trabalho, de muito trabalho, somado também às formações que eu tive nesses anos também, de teologia, de pedagogia, de missiologia, e eu fui criando um método para trabalhar com adolescentes. E de tudo isso junto e misturado, nasceu isso aqui, ó, que eu tenho muita alegria, né, e muito prazer de compartilhar com você. A Escola de Princesas, que é um programa de evangelização e discipulado para moças, para meninas. E a Escola Real, que é um programa de evangelização e discipulado para rapazes. Então, esse conteúdo aqui é o que vai ser passado para você nesse tempo. Como que a gente pode discipular essa geração? Como que a gente pode pegar as meninas e meninos ao nosso redor e falar de Jesus de uma maneira eficaz, de uma maneira que eles compreendam, de uma maneira que gere mudança na vida deles e que gere uma ação deles também compartilharem, deles também serem discípulos que vão fazer discípulos. Esse é o ponto central, porque não pode parar em você. E aí, estou muito feliz de poder estar compartilhando tudo isso com você. E aí eu quero terminar esse vídeo com 4 pontos, porque você deve estar se perguntando, tá, eu já entendi o que eu estou fazendo aqui, já entendi sobre o que é, mas vamos lá. O que vai ser essa formação especificamente? Para quem que é? O que a gente vai estudar e como que vai ser? É o que eu vou falar para você agora mesmo. Sobre essa formação, EDTIM, são escolas de discipulado para adolescentes, né? Então, você vai se tornar, nessa formação, um coordenador de escolas de discipulado para adolescentes, beleza? Maravilha isso, né? Você quer? Pronto. Então, é isso que você vai ter. O que você precisa fazer? Qual que é o passo a passo dessa formação? Primeiro, você vai assistir os vídeos, coisa básica, de graça, só precisa do seu compromisso, beleza? Pronto. Essa é a minha parte, vou dar o treinamento para você, vou te entregar o link das aulas e você vai assistir, você vai separar o seu tempo, você vai passar por esse processo de assistir às aulas. E aí, durante as aulas, você vai fazendo as anotações, você vai participando do grupo, interagindo lá, recebendo várias dicas e você vai montar o seu projeto na sua cabeça e vai escrevendo. O que você pensa em fazer? Como que você pensa em trabalhar com esse material? Você vai apresentar essa ideia e a gente vai ajudar você a construir isso. Aí você vai receber a certificação, depois de assistir todas as aulas, você recebe o certificado de coordenador das escolas de discipulado para adolescentes. Maravilha? E aí depois disso você vai adquirir o seu material, os exemplares que você vai trabalhar com seus adolescentes e você vai iniciar o projeto. Então não se preocupe que durante esse tempo você vai entender como é o passo a passo para começar. Então você vai sair dessa formação fazendo o que precisa ser feito. Combinado assim? Vamos lá. Segundo passo, para quem que é essa formação? É para você. E além de você, para muito mais gente. Por isso, deixar bem claro aqui que essa formação é para homens e mulheres. Eu já estou dando essa formação há mais de 4 anos e sempre aparece mulher, 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 mulher. E de vez em quando, em cada turma, 1 ou 2 homens. Isso precisa mudar, minha gente. Nós precisamos levantar homens que trabalham com adolescentes. Então, já envia esse vídeo para um homem de Deus que precisa ser despertado aí para trabalhar junto com você. Manda pro marido, bota o marido para assistir também. Então, vamos envolver os homens da igreja nesse trabalho também. Se você tá sozinho da sua igreja aí, já tá na hora de você pensar em quem vai somar com você. Porque esse é um trabalho que é muita coisa para você fazer sozinho. E nenhum ministério dá para carregar só o nosso nome, gente. Nós precisamos de formar uma equipe. Então, o que melhor, né, do que uma formação como essa gratuita, só assistir o vídeo, de você poder oferecer isso para outras pessoas. Então, divulgue. Ainda dá tempo de entrar, a gente ainda está começando, nem foi a primeira aula, então esse é o tempo de você chamar e convidar alguém para participar desse tempo também.
tá bom? O que a gente vai estudar nesse tempo aqui? O que eu preparei para você? Coisa boa, eu te garanto. Isso eu te garanto, o conteúdo é bom. A gente vai falar sobre o reino de Deus e como nós vamos apresentar esse reino para essa geração, que não é a sua, bonitinho, né? Porque às vezes a gente quer passar do jeito que a gente recebeu, mas que geração é essa? Né? Quando eu fui adolescente, e agora? Quem são os adolescentes de agora? É igualzinho lá atrás? Não. Então, como é que a gente acompanha o fluxo dessas novas gerações e a gente não vai ficar adaptando o evangelho para caber na geração, tá? O evangelho, ele não muda, mas a maneira como a gente apresenta, as estratégias, a didática, isso são ferramentas importantes para a gente trabalhar com as idades certas, tá bom? Então, a gente vai falar sobre isso, falar sobre estrutura ministerial. Tem muita gente de bom coração, tem muita gente piedosa, que deseja fazer um trabalho relevante, mas que não tem didática, que não tem ferramentas, que não sabe estruturar um ministério, que não é organizada. E tem gente que faz tudo de qualquer jeito. Aí, no começo do ano, começa com muitas ideias, vai revolucionar o ministério com adolescentes, mas passa os primeiros meses, chega abril, já não tem mais nada, já perdeu a força do ministério, já tá dando desculpas, já tá dizendo que é muito difícil, que não dá. Então, a gente precisa ter uma estrutura ministerial para trabalhar, para que a gente possa manter o ritmo do ministério e não ficar perdido por aí. Principalmente, iniciar e terminar o que a gente começa. Isso é importante. Ter essa disciplina. E uma estrutura nos ajuda com isso, porque eu não preciso o tempo todo estar pensando, eu começo com uma estrutura e eu vou seguir essa estrutura, tá bom? Nós vamos falar sobre o programa de discipulado para moças, como trabalhar, e o programa de discipulado para rapazes, como trabalhar. Você pode fazer os dois juntos, você pode fazer também trabalhar só com mulheres, só com homens. Isso aí fica com você, com aquilo que Deus te chamou para fazer, certo? Mas a gente vai aprender como fazer cada um. Ah, eu quero discipular minha filha. Também tem um método para isso. Eu quero trabalhar com pequenos grupos. Ah, eu quero fazer uma turma grande. Então, como você vai trabalhar, a gente vai dar o passo a passo para cada uma dessas abordagens. Combinado? Vamos falar também dos temas da adolescência. Quais são os temas que a gente precisa falar quando está ensinando para adolescentes? Quais são os temas dessa geração? Que ideologias estão sendo faladas? Como que a gente traz a palavra de Deus como resposta a esse coração cheio de dúvidas que tem os nossos adolescentes, né? Vamos falar sobre isso e como trabalhar isso de forma modular, de como estruturar isso com uma série de estudos, né, em temas que você pode abordar durante um ano inteiro, nos cultos que você faz com adolescentes ou na própria EBD. Ideias infinitas aqui, tá? Formação do coordenador, como que o líder, ele precisa ser formado, o que ele precisa ter, o que ele precisa desenvolver, que habilidades, que dons ele precisa buscar para exercer essa liderança de forma eficaz, frutífera. Vamos falar sobre isso também, o custo do discipulado, essa parte espiritual que pega, porque todo mundo quer bombar no ministério, quer fazer e acontecer. Mas quando a gente trabalha de discipulado, a gente trabalha sobre ser discípulo e fazer discípulos. Isso, minha gente, custa. E a gente tem que saber, você está disposto a isso? Você está disposto a fazer isso acontecer? E aí a gente vai terminar com o passo a passo para iniciar o ministério, para ninguém ficar com dúvida. Ah, é muito legal, mas como fazer? Você vai sair daqui sabendo como fazer. E se Deus quiser, vai sair daqui já iniciando um projeto, já dando pelo menos o primeiro passo. É assim que eu gosto. Vamos lá? E por último, como é que vai ser? Olha, eu quero te garantir que vai ser rápido e prático. Eu não vou ficar aqui horas e horas enrolando você. São assuntos práticos, são assuntos que você precisa. Eu sei que você é crente, que você tem um desejo de servir a Deus. Eu só quero te instrumentalizar aqui, tá bom? Então vai ser uma coisa bem direta. Mas aí eu preciso do seu engajamento, querido e querida, né? Eu não quero ficar aqui falando sozinha. Eu quero que você se comprometa. Eu quero que você se dedique para que você se junte a nós nesse time que está só crescendo. Um time de coordenadores
de escolas de discipulado, um time de homens e mulheres que se comprometeram a trabalhar, doar suas vidas por essa geração. Eu quero você no nosso time. Nós já somos centenas de coordenadores espalhados em mais de 10 países. E para começar, eu quero conhecer você. Escreve aqui nos comentários agora mesmo. Coloca o seu nome, coloca o seu país, a sua cidade. Coloca a tua disposição de estar aqui. Fala aqui com a gente, porque a gente quer saber de onde você está falando, de onde você está nos assistindo, para a gente ter a dimensão de onde Deus está nos levando, do que Deus está fazendo em todas as nações, tá bom? O meu desejo, querido e querida, é que você seja um coração fértil. Eu tô aqui cheia de conteúdo para semear muitas sementes de Deus no seu coração. Eu quero te encorajar, eu quero te entregar ferramentas e vai ser um tempo muito bacana, mas eu quero que você prepare o seu coração para ser um solo fértil. Porque através de você, eu tô aqui com uma turma linda, muita gente envolvida, tô gostando de ver. Mas através de vocês, muitos e muitos mais vão chegar. Você é um coordenador que vai trabalhar com uma turma inteira, que vai alcançar outros, que vai alcançar outros. Esse é o poder da semente. Por isso, se prepara, porque essa formação vai realmente mudar o rumo do seu ministério, se você está disposto a viver o que Deus tem para você. Não é o que eu tenho, não. Eu não tenho nada, minha gente. Mas Deus tem tudo o que você precisa. E se você está precisando de motivação, fica aqui. Porque Deus quer levantar ministérios fortes no poder dele. Então vamos juntos, eu espero você e até a nossa aula.